Bom dia, meus irmãos. Ontem, como vocês sabem, eu parei de ler no Novo Testamento. Estava falando do Novo Testamento. Agora, já fui à missa, graças a Deus, assisti minha missa. Lembrar para vocês que hoje é dia da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa. Então eu vou ler a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Essa percebe nas obras de Deus e na Antiga Aliança, contidas na Antiga Aliança, prefigurações daquilo que realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva no valor próprio da revelação que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas é o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias desse plano. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na Palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja. E para seus filhos, firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene, fonte de vida espiritual. É preciso que os fiéis também tenham amplo acesso à Sagrada Escritura, que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia, da mesma palavra da Sagrada Escritura. Também se nutre salutarmente e santamente floresce o mistério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam o conhecimento de Cristo Jesus. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Resumindo, toda a Escritura divina é um único livro. Esse livro único é Cristo. Já que toda a Escritura divina fala de Cristo e de toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiras palavras de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura e, ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem, sem erro, a verdade salvífica. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente estendido pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam o lugar central, já que Cristo Jesus é seu centro.
A unidade dos dois testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e da sua revelação. O testemunho prepara o novo, enquanto o novo cumpre o antigo. Os dois iluminam-se reciprocamente. Os dois são verdadeiras palavras de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, e a tua palavra é luz no meu caminho. Primeiro, a resposta do homem a Deus. Por sua revelação, Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como amigos. E com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada é este convite à fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade de Deus, com todo o seu ser. O homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé. Resposta do homem ao Deus que revela. Sei em quem acreditar. Crer somente em Deus. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus, ao mesmo tempo inseparável, e é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou, como adesão pessoal de Deus e assentimento à verdade que Ele revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, quem é Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que eu escutasse. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai foi quem deu a conhecer. Este viu o Pai. Ele é o único que conhece a Deus e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É Ele, o Espírito Santo, que revela aos homens quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, um só Pai e um só Filho, e o Espírito Santo. As características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se possa manifestar essa fé, é necessária a graça de Deus que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus sobre os olhos da mente e confere a todos a docilidade do consentimento e na crença da verdade. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém,
que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das revelações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que as outras pessoas nos dizem sobre si mesmo e sobre suas intenções e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam para entrar assim em comunhão recíproca, por isso se casam. Por isso é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, e assim entrar em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência é a vontade humana, e a vontade humana cooperam com a graça divina. Crer é um ato de inteligência, que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras, inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis os auxílios exteriores do Espírito Santo, que o auxílio do Espírito Santo fosse acompanhado das provas exteriores na sua revelação. Por isso, os milagres do Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum movimento cego de espírito.